Prezados alunos, vamos então fazer a correção da nossa semana 1 do PET 3. Então nós temos aí, vimos um pouco sobre a filosofia de Jean-Paul Sartre dentro do existencialismo e na corrente filosófica do objetivismo, a Ayn Rand. Nós temos várias questões que nós vimos junto com a música do engenheiro Havaí, fazendo relação com a filosofia do Sartre, que busca focar na existência, que a nossa essência vai se construindo realmente durante a vida. Nós somos nada quando nascemos, né? E isto é interessante nesse contexto do século XX, porque supera ou busca contrapor toda essa ideia de que nós já somos algo, já temos um ser definido, mesmo que a essência possa ser diferente em alguns, mas existe uma essência que é comum a todos. Então acaba que não deixa com que a particularidade, a individualidade possa aparecer, né? E na filosofia do Sartre, então, valoriza essa individualidade, a particularidade de cada um que vai construindo na sua história, em determinado contexto, na sua realidade. Então, a primeira, nós teríamos que fazer relação com a música e aquilo que é a filosofia do Sartre em relação ao homem, né, que é um ser inacabado. Então, eu tinha colocado os tópicos aí, aquilo que eu coloquei em vermelho aqui para complementar já no vídeo que eu tinha explicado sobre essas questões, né? Então o homem é um ser sempre em construção, a sua identidade, a sua essência não está definida. Então na música, quando fala não se prenda à primeira impressão ela pode ser passada pela sociedade, pela religião. Então aquele sujeito ali, ele nasceu em determinada família, então ele vai ser assim, porque o contexto dele está determinando ele ser. Não. A música nos leva diante daquilo que é a filosofia do Sartre também, mostrando que o ser humano, ele está em construção, mesmo que ele esteja... O contexto pode, talvez, acelerar essa questão de conduzir ele a um determinado pensamento, mas isso de maneira nenhuma está fechada e não existe nada de essência e identidade definida, não. Então o ser humano ele está sempre buscando aquilo que é próprio dele, na sua história, diante das opções que ele faz. Então ninguém já é determinado a ser só pelo contexto, mesmo que o contexto seja forte. Ele nasceu pobre, tem que morrer pobre. Ou como diz o velho ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não, na filosofia de Sartre e na música não vai nessa ideia, não caminha por isso. Qual que é o trecho da música que nós podemos comparar com o fato de que quando criamos nossa essência, não enxergamos como realmente é, né? Isso nós podemos pegar em vários elementos lá da música, mas eu destaco aqui aquela pergunta que vem ali bem aqui no final da primeira estrofe. Será que você me entende? Então, ao mesmo tempo que a questão me leva a observar se eu estou de olho na diversidade, né? Então, é claro que eu tenho a sempre observar que o ser humano ele é algo que está sempre em construção, está sempre aberto à vida, e essa essência, por mais que ela seja construída, ela não é definitiva, não é determinada. Então nós não conseguimos entender quem somos, o que os outros são, o que eles estão determinando, porque como está aberto,
não é algo que já está determinado ou visível. Porque eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa, exemplificando para entender por que essa pergunta e por que ela aponta a não enxergar essa essência que nós vamos criando. Eu sou uma pessoa muito alegre, eu acho interessante quando as pessoas elas tentam apontar, né, uma característica assim, mesmo que ela seja forte, mas eu sou muito alegre. E quando vem várias situações que a pessoa fica triste. E aí? Ué, você não é alegre? É como se você é alegre, então você tem que ser alegre 24 horas. São características, são situações que nós experimentamos. Eu tenho elementos que me definem, será? Na filosofia de Sartre, ou nesse contexto que nós estamos refletindo aí, podemos questionar isso, né? Então essa pergunta que está na música, ela mostra uma abertura, né, de busca na definição. É claro que todos nós queremos ter algo seguro, determinante, né, algo que se apegar, que já possa mostrar a essência, porque talvez para aquele que controla, para aquele que manipula a sociedade, isso é bom. Ou até mesmo para aquele que gosta de ser manipulado, ser controlado. Porque tem aqueles que controlam a sociedade, tem aqueles que são controlados e gostam disso, né? Então a pergunta ela deixa aberto isso e faz com que eu não consiga até mesmo perceber quem eu sou na minha essência, mesmo construindo ela, porque ela está aberta, ela está em construção constantemente, né? Na número 3, para Sartre, somos livres para existir e criar nossa própria essência, hoje como as redes sociais influenciam então nesse sentido. Eu coloquei como é muito pessoal, coloquei alguns elementos para direcionar, mas nas redes sociais, é claro, quando se há muito determinismo aí nas falas, nas argumentações defendendo certas ideias, sempre aparece como senso comum, né? Lembrando lá o que está dentro da caverna. Esse dia eu achei interessante um filósofo que eu estava vendo uma explicação dele, um filósofo recente aí no contexto nosso brasileiro, de que as pessoas muitas vezes elas gostam realmente do senso comum, porque esse negócio de ter que pesquisar, eu ter que criar minhas próprias ideias, isso exige um sacrifício. E as pessoas hoje querem o atalho, né, que é aquilo que está na informática e aparece muito na nossa vida. Eu quero buscar o atalho mais rápido para mim ter as respostas e sem muito esforço. Aquilo que me causa angústia não serve para mim. Então, nós estamos constantemente percebendo isso nas redes sociais. Elas estão cheias de senso comum, que é aquilo que as pessoas estão pensando em conjunto, mas que tem pouca ciência, pouca verificação, está cheio de fake news, determinismos, né, que são padrões da sociedade, coisas que muitas vezes influenciam realmente muitas pessoas, né? E conforme a filosofia de Sartre, nós somos livres desde que consigamos construir a nossa vida, né, e caminhando. A número 4, a nossa essência é formada por conta da nossa existência, por meio das nossas vivências e escolhas. Quais vivências que a gente pode colocar que formam a nossa essência, né? A gente percebe que há um sofrimento muito grande nosso político, que as pessoas se politizam muito pouco na sociedade do Brasil. Isso influencia muito, porque todas as políticas públicas, elas sempre favorecem sempre o status quo, né? Que é essa permanência de sempre as classes que continuam sempre algumas privilegiadas e outras desfavorecidas. E essa diferença social cada vez maior. O senso comum muito forte, todos os ditados populares, muito forte no contexto nosso brasileiro, isso influencia, né? Falta mesmo formadores conscientes. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram a enxergar muitas coisas na vida, mas assim, todo o percurso que eu já tive na vida é muito raro muita pessoa
fazer esse percurso também. Então é muito triste a gente perceber que muitos lugares, muitas pessoas, aí muitos cursos, muitas escolas, muitas universidades, faltam muitas pessoas mesmo conscientes. Conscientes é pessoas que têm uma formação, não é intelectual apenas, formação de vida, né, para conscientizar nesse sentido das pessoas. E isso influencia, sim, na formação da nossa essência, do nosso jeito de ser, né? Então nós vamos... Tem duas questões aqui que elas são de marcar, né, na filosofia de Sartre. A número 5, qual que era incorreta? A incorreta é a letra C, por quê? Porque na letra A e na letra B corresponde à filosofia de Sartre, porque tanto o ser humano ele está sempre construindo aquilo ele não é o objeto, ele não é um computador, não é uma máquina. O ser humano é um ser sempre em evolução. Ele é sujeito da sua história. E ele é responsável pela existência dele. Agora, uma natureza determinada? Não. E a essência, ela precede? Não, ao contrário. A existência que precede a essência. Então, o incorreto aqui é a letra C. Aqui no número 6 é a letra E, porque a única que está de acordo com a concepção de liberdade humana aqui na filosofia de Jean-Paul Sartre, né? Porque todas as outras, essência divinizada, não tem nada a ver, porque é até o contrário, né? O contexto do existencialismo é a busca real da realidade, sem qualquer essência. A sociedade faz com ele, não, a sociedade... ela não é um ser em si de busca sempre determinando aquilo que é o ser humano. O ser humano ele é responsável por aquilo que ele é na existência, na sua vida, nas suas opções. Então, determinado por sua essência superior, muito menos, né? Então, o homem, primeiramente, não é nada, só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer a partir das suas escolhas. Então, é a letra E. Sobre a Ayn Rand, a gente pode pegar duas questões aqui, que é muito tranquilas, né? Que aparecem lá no seu livro muito importante, A Revolta de Atlas. Então, o que você entende da frase que diz aqui dentro do parágrafo que ela ressalta, disserta, né? Fugir da responsabilidade do discernimento. Então, eu coloquei alguns elementos aqui e complemento que discernir é você peneirar, né? Você tem várias informações e você vai discernir qual que é certo, qual que não é, ou seja, você vai peneirar. Então, nesse sentido, exige esforço sim, igual eu disse lá, voltando lá no senso comum, na alegoria da caverna de Platão, a pessoa que discerne a vida, ela vai ser mais responsável, ela vai enxergar mais, então muitas vezes as pessoas fogem disso, né? Comente a importância da Rand, que dá o uso da racionalidade na frase, né? Quem não utiliza seu discernimento nega a si próprio. Com certeza, o ser humano é um ser que isso é intrínseco, está dentro de nós. Nós somos livres, somos pessoas que pensamos. Quem fica aí deixando se manipular ou indo pelas ondas do senso comum, das fake news, por mais que você goste de ser controlado, mas isso não faz parte do ser humano. Ele é um ser único, constantemente constrói a sua história, né? A número 2, pensamento de Etienne Boutier, em relação com o pensamento da Ayn Rand. Então, o que nós podemos aqui... Todas as duas, se a gente for olhar, elas são pessoais, mas a gente vai fazer alguns apontamentos, né? Porque tanto na filosofia do Etienne como na Rand, você vê que nem os animais, nós somos pessoas livres que buscamos, né? Então, igual na primeira aqui, ninguém quer sofrer, nem animal, nem ser humano. Nós buscamos uma vida livre, nós gostamos, isso faz parte intrinsecamente de nós. Nós queremos a liberdade. A vida é uma liberdade de escolha.
Por mais que você escolha coisas que talvez você não goste, mas a sua busca é escolher. Ambos os autores apresentam o livre-arbítrio como conceito máximo ou relativo? Não, conceito máximo, porque a escolha é algo intrínseco do ser humano. Nós somos, nós gostamos e queremos e está na nossa essência, na nossa liberdade. É até contraditório dizer isso. Nossa essência é livre. Então, igual naquela frase de Jean Paul Sartre, né? Nós somos condenados a ser livres, ou seja, uma coisa que é determinada na nossa vida é a liberdade. Então, nós somos livres intrinsecamente, né? Então, nesse sentido, foi uma introdução desses dois grandes pensadores nessa semana, e a gente fecha aqui a semana 1 do PET 3, do nosso plano tutorado, né? De ensino tutorado, e até a nossa próxima aula. Até a semana 2. Um abraço a todos.